Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Zacarias, capítulo 2, quero ler a partir do verso 6 hoje. Vamos lá, diz assim: o Senhor diz: saiam, fujam da Babilônia na terra do norte, pois eu os espalhei aos quatro ventos. Saia o povo de Sião, exilado na Babilônia. Depois de um período de glória, o Senhor dos Exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês e disse: quem faz mal à menina dos olhos de Deus. Levantei a minha mão para esmagar essas nações, e seus próprios escravos as saquearão. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Glória a Deus. O profeta Zacarias, irmãos, junto com Ageu, trazendo uma mensagem de ânimo, justamente no período de transição, num período a qual havia ali o regresso do cativeiro babilônico. Irmãos, eu quero hoje contextualizar de forma diferente o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, na verdade, não é de forma diferente, é aquilo que a história mostra para nós e a história da palavra de Deus. O cativeiro babilônico fala de um povo que foi liberto pelo Senhor com a mão forte e poderosa do Egito e teve que vivenciar um segundo deserto em forma de cativeiro. Por quê? Porque se entregaram deliberadamente, depois de terem sido plenamente libertos, ao seu pecado e principalmente à idolatria, que se refere a Moloque, oferecendo sacrifícios. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Quantas vezes negligenciamos as bênçãos que o Senhor nos dá? Quantas vezes, temos na nossa mão aquilo que nós queremos e deixamos escorrer pelos dedos, não é verdade? Pela imaturidade, criancice, infantilidade, diversas formas, cometemos erros, até mirins, na forma de falar, na forma de se comportar e chegamos a um deserto que trazem muitas vezes consequências difíceis para nós. Vamos lá? Vamos trazer para a nossa vida no dia de hoje? Começa falando: o Senhor diz. Eu gosto quando é a palavra o Senhor diz, porque é o próprio Senhor Deus falando, irmãos. Isso configura na palavra de Deus a voz do Senhor. É uma palavra que nós podemos tomar para a nossa vida. E ele fala: saiam, fujam da Babilônia na terra do norte, pois eu os espalhei aos quatro ventos. Irmão, do Egito é Deus que nos liberta, mas da Babilônia é nós que saímos. Eu quero repetir: do Egito é Deus que nos liberta, mas da Babilônia somos nós que saímos. A palavra Babilônia significa porta, na etimologia da palavra, e ela significa porta dos deuses. É um lugar a qual nós mesmos entramos com a nossa própria mão. Eu estou pregando aqui para pessoas que já conhecem a verdade sobre a sua vida. Eu estou pregando para pessoas aqui que tiveram a liberdade, tiveram as promessas na sua mão e deixaram escorrer pela mão. Tiveram um período de provação a qual o Senhor enviou justamente como disciplina. A Babilônia fala de uma disciplina para os escolhidos do Deus. Ele fala: espalhei aos quatro cantos. Sempre quando fala de quatro na Bíblia, irmãos, fala de criação e de completude da obra. As quatro estações, os quatro evangelhos, os quatro cantos do mundo. Está falando de completude, está falando de uma obra que foi completa e findada e que agora vem algo novo para eles. Então eu estou pregando aqui para pessoas que realmente passaram por um processo intenso de restauração do Senhor. Ele está abrindo uma porta, e essa porta não é de acesso. Essa porta é uma bênção, porque é para fugir de um lugar a qual nós mesmos entramos com as nossas próprias mãos, um lugar a qual nós cavamos o buraco para o nosso fim. Mas o Senhor, em tua misericórdia, Ele exerceu um juízo de disciplina. Ele exerceu um juízo a qual nos mostrou e nos abriu os olhos para a realidade da vida. Irmãos, sempre quando fala de juízo, eu sei que alguns irmãos eles até fazem bico, e Deus não está fazendo bico. Deus ele é justo, ele precisa fazer juízo toda vez que nós pecamos. O nosso juízo está em Jesus Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Mas quando nós negamos ele constantemente, com o mesmo erro, vem um juízo para que nós aprendamos quem é o nosso Deus. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro 5, versículo
Eu quero ver com vocês o versículo 10. Fala assim, ó: Deus, em toda a sua graça, chamou para participarem de sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. É a casa firmada na rocha, irmãos. Eu quero ler novamente. Olha, presta atenção nesses verbos que ele fala. Olha, ele os restaurará, ou seja, a restauração, irmão, fala de colocar, devolver tudo aquilo, colocar tudo no lugar. É colocar tudo que saiu fora do lugar por causa da nossa bagunça, ele vai colocar no lugar. Sustentará, nos sustentará durante esse processo, que ele está colocando as coisas no lugar. Tem pessoas aqui que ele já começou, que já começaram a vislumbrar isso. Tem pessoas que eu prego aqui que já começaram a ver a mão de Deus sobre os seus assuntos. E você verá, meu irmão, a mão de Deus sobre todos os seus assuntos. Olha, e além de sustentar, ele fortalecerá. Mas agora eu quero te falar, meu irmão, quando Deus fortalece, não empina a charrete. Eu quero repetir novamente. Quando Deus te fortalecer, não empina a charrete. Não usa o fortalecimento para cometer os mesmos erros. Ele já te sustentou e te restaurou. Você sabe agora qual é o caminho que não deve se seguir. Então, quando ele te fortalecer, não empina a charrete. Olha, e fala assim: e colocará sobre um alicerce firme. O alicerce firme é Cristo, Jesus. Nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Mestre. Olha, e ele fala: saiam, povo de Sião, povo de Sião, exilado na Babilônia. E ele começa a falar: depois de um período de glória, o Senhor dos Exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês. Irmãos, depois de um período de glória, quero me pegar aqui firmemente para vocês, Deus não nos avalia conforme o nosso momento, seja ele de glória ou seja ele de dor, seja ele de crise, seja o vale, seja a tempestade, seja um momento de vitória, não é por isso. O Senhor olha para a nossa história completa. Por isso ele enviou Jesus Cristo. Ele acredita em nós. Ele acredita em nós mais do que nós mesmos. Nós precisamos compreender essa situação. O Senhor acredita muito mais em nós e ele sabe o que nós podemos nos tornar. Então, está falando justamente de um amanhã que se parecia impossível para nós e que se faz presente totalmente em nossa vida, que nós já podemos observar, que nós já podemos acessá-lo pela fé. Olha só como ele fala: quem lhe faz mal a menina dos olhos. Essa palavra, meu irmão, fala de cuidado, porque na versão original fala a menina da pupila dos olhos. A pupila nos nossos olhos, ela é a parte mais sensível do nosso corpo. Vocês já viram que quando cai areia nos olhos, lacrimeja logo tentando tirar dali, expulsar. Isso fala de proteção, de guardar. Em Salmo 125, fala que aquele que nos guarda não dorme. E logicamente em Apocalipse 1, versículo 18, faz uma alusão ao Jesus ressuscito como homem dos olhos das chamas de fogo. Isso é uma alusão a um Deus que não tem pálpebras, mas quando ele precisa nos proteger, ele fecha os olhos. Quando ele precisa nos guardar, ele fecha os olhos. Isso quer falar que ele está bem perto e que ele sente intensamente todas as nossas dores. Ele sabe por tudo que você passou, meu irmão, e ele não se alegra no seu sofrimento, ele não se alegra, minha irmã, no seu sofrimento. Mas o sofrimento é necessário porque ninguém amadurece sorrindo. Como nós conhecermos o Deus que faz milagres se não houver um impossível na nossa vida? Como nós conhecemos um Deus que restaura tudo se não estiver tudo quebrado? Quando nós conhecemos um Deus que sente a nossa dor se nós não expressarmos a nossa dor para Ele e Ele nos proteger, nós vemos a proteção dEle nesse dia de angústia? Como conhecer o Deus que nos protege dos inimigos se não tiver perseguição, calúnia, difamação e afronta? Como conhecer o Deus que traz de volta aqueles que se foram, se eles não se perderem? Como? Olha, eu quero ler com vocês Isaías capítulo 63, versículo 9, fala assim, ó: em todo o sofrimento dele, está falando justamente do período do exílio babilônico, ele também sofreu, e ele mesmo o salvou. Agora de quem vem a salvação, irmãos? Em seu amor e misericórdia, ele os resgatou, levou-os nos braços e o carregou ao longo dos anos. Todo o processo que você está passando, meu irmão, Deus não se fez
ausente. Eu quero repetir, Deus não está alheio à sua dor. Deus não está ausente às tempestades. Deus não está indiferente às crises que você passa. Às vezes nós pensamos que Ele está distante. Eu estou pregando aqui para pessoas que não sentem mais a presença de Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que já não acreditam no amanhã, que o amanhã vai ser melhor. Eu quero te dizer, meu irmão, Romanos 8, versículo 18, as tribulações do tempo presente não se comparam que a glória em nós há de se manifesta. Ele sente a tua dor. E Ele envia os profetas contra esses inimigos com uma finalidade, irmão. Com uma finalidade. Tem uma finalidade, irmão. Restauração completa. Olha, ele fala, levantarei a minha mão para esmagar essas nações. Olha só, esmagar, irmão, esmagar está falando de desaparecer, de ser totalmente aniquilado. E a mão poderosa é a mão vitoriosa do Senhor. Olha o que ele fala em Amós 2:2. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó e o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. As videiras fala justamente daquilo que é o melhor de Israel, fala das bênçãos, das melhores bênçãos de Deus. Jacó fala daquele que persegue a bênção. Israel fala de uma nova realidade de Jacó, uma nova identidade, uma restauração com esplendor. O esplendor é um brilho muito maior do que nós já tivemos no passado. É isso que Deus está nos chamando, meus irmãos, justamente a crer que os dias serão maiores, que haverá restituição de tudo que foi perdido, restituição de tudo que foi perdido, restituição da identidade, restituição do esplendor, restituição de honra e restituição de bênçãos. A videira fala disso, a videira fala de bênçãos e honra. Olha, no lugar, Isaías 61, versículo 7, no lugar da tua vergonha eu lhe darei dupla honra. Eu estou pregando para pessoas que se sentiram, durante o processo, extremamente humilhadas. Eu estou pregando para pessoas que no processo se sentiram totalmente indignas. Eu estou pregando para pessoas que no processo se sentiram totalmente esquecidas por Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que perderam uma bênção, que deixou se escorrer pela mão, algo que se foi. Haverá restituição, diz o Senhor. Você é menina dos olhos. A menina fala de alguém indefeso, de alguém que não pode combater. O Senhor se levantará e Ele esmagará com a mão. E Ele fala, os seus próprios escravos saquearão. Isso aqui remete justamente à fuga do Egito. Quando o próprio Egito deu tudo aquilo que eles tinham conquistado com o trabalho deles e muito mais. Nós podemos ler isso, se eu não me engano, em Êxodo capítulo 12. Os egípcios fizeram questão de, como se estivesse exercendo um pagamento por aquele tempo trabalhado durante o tempo da escravidão. E o Senhor, Ele está falando, então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. Está falando justamente do profeta, mas o profeta, ele é a voz de Deus. Então nesse momento vocês saberão que o Senhor Deus existe, faz justiça na terra. Faz justiça, e aqueles que se deixam disciplinar, ou seja, aqueles que passam pelo processo, com muito louvor receberão restauração, com muito louvor o Senhor os guardará, com muito louvor o Senhor os protegerá, com muito louvor o Senhor os fortalecerá, com muito louvor o Senhor os sustentará, e com muito louvor o Senhor vai devolver algo que foi tirado. Quem aí está procurando algo que lhe foi tirado no meio da caminhada? Algo que sente muita falta, algo que o coração clama dia e noite, que não sai dos pensamentos, que talvez as escolhas erradas da vida nos afastou, que talvez tenha se sentido que seria impossível. Bom, você vai conhecer o Deus que restitui na sua vida, meu irmão. Você vai conhecer, minha irmã, o Deus que restitui na sua vida, e você vai saber que o Senhor dos exércitos, eu gosto de Senhor dos exércitos porque é um Senhor, um general pronto para guerra. O nosso general é Cristo. Eu quero repetir, o nosso general é Cristo, nunca perdeu uma batalha. Eu quero terminar justamente com vocês, com Jó, capítulo 33, versículo 26. Olha só o que Jó fala. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus. Quem é que vê o rosto de Deus, meus irmãos? Aqueles que têm o coração puro, de coração puro. E dá gritos de alegria.
e Deus lhe restitui a condição de justo. Irmão, onde tem oração tem vitória. Eu quero repetir isso. Onde há oração, há vitória. Onde há lágrimas, há semente. Onde há oração, há vitória. Onde há lágrimas, há semente. E aqueles, sabe, aqueles cativos da Babilônia, quando eles voltaram, eles escreveram o Salmo 126, no versículo 4, ele fala: restaura a nossa sorte, Senhor, como o Senhor restaura os rios que correm e atravessam o deserto, porque aquele que planta com lágrimas, colherá com feixe de júbilo, é o que diz a palavra, meu irmão. Então ele diz que nós daremos grito de alegria, que o Senhor mostrará o seu favor ao seu povo e restaurará a condição de justo. Essa é a palavra para o dia de hoje, meu irmão. É uma palavra que traz bastante esperança. Receba em teu coração essa palavra. Saiba que nada do que você passou em vão, os momentos de solidão, os momentos a qual o Senhor lhe disse que prometia, aquele amanhã que se fazia presente, que agora a gente pode vislumbrar ele de mais perto, que nós podemos até mesmo tocá-lo. Tic-tac, 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 tá chegando. Está chegando, o tempo de Deus é perfeito. Somente acalma o coração, espera que tudo se cumpra na tua vida. Saiba que durante esse tempo todo, além de não ser em vão, o Cordeiro fará questão de recompensar você por todo o seu esforço para se tornar uma versão melhor de si mesma, e que daqui para frente vai honrar o Senhor com as atitudes e com uma história de superação que servirá de alimento e inspiração para pessoas que estão atrás no deserto. As suas pegadas servirão de um caminho que indicará a saída do deserto. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.